E se você pretende começar a construir casas para vender, esse vídeo é para você. Porque depois de vários anos construindo casas para vender, eu separei 24 dicas para tu que vai começar a construir casas ainda em 2024. Pessoal, então eu tô aqui com as 24 dicas anotadas, vocês vão ver que eu vou estar olhando aqui pro lado porque eu tô com o meu computador onde elas estão listadas e eu vou falar cada uma dessas dicas e ir comentando uma a uma. Mas antes, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de te inscrever, ativar as notificações porque tem muito vídeo bom aqui e toda semana eu lanço vídeos novos. E se tu não me segue lá no Instagram, já segue lá, @engenheirosdozero. Mas vamos para as dicas porque são 24 dicas, então é bastante coisa. Dica número 1. Procure fontes de financiamento. Descapitalizar é se expor ao risco. Pessoal, se vocês olharem meus vídeos aqui no YouTube, vocês vão ver que o que eu mais falo é sobre construção financiada. Porque hoje existe uma modalidade de financiamento da Caixa que nos permite englobar terreno mais construção financiando até 80% do valor do imóvel. E acaba que quando a gente utiliza o financiamento para construir uma casa para vender, como a gente descapitaliza um valor bem menor, ou seja, a gente usa muito pouco dinheiro próprio do nosso próprio bolso, o risco se torna muito menor. Sem falar que como a gente usa pouco dinheiro do nosso bolso, a rentabilidade vai lá para cima. Então, falando até financeiramente, acaba sendo burrice tu construir uma casa para vender apenas com recursos próprios. O teu ROI, a tua rentabilidade é muito maior quando tu utiliza financiamento. Dica número 2, foque na localização do imóvel. Esse é o principal fator que vende uma casa. Todo mundo que constrói casas para vender tem aquela brincadeira que fala que tem 3 coisas que fazem uma casa vender: localização, localização e localização. Gente, por mais que seja uma brincadeira, com certeza a localização é o fator predominante quando a gente fala de construir casas para vender. Te coloca no lugar do comprador. Se tu fosse comprar uma casa, qual seria a primeira coisa que tu ia analisar? A localização. Então, eu quero morar no condomínio X, eu quero morar no bairro Y. E a partir desse bairro, a partir desse condomínio, tu vai olhar as casas que tem disponível. Então, foquem na localização. Aqui talvez seja o único ponto onde tu não pode errar. Dica número 3, gaste tempo negociando o terreno. Quando a gente fala de construir para vender, gente, a gente tem o nosso custo, a gente tem o valor de venda e a diferença entre esses dois valores, tirando imposto, tirando comissão, vai ser o nosso lucro. Então, quanto menor for o nosso custo, maior vai ser o nosso lucro. E às vezes as pessoas compram um terreno na afobação, não negociam muito. Mas aqui é onde a gente tem o maior poder de negociação. Então, às vezes, tu vai comprar um terreno que está sendo vendido a 300 mil reais e na negociação tu vai conseguir baixar, 50 mil reais, comprar por 250 mil. Já vai ser 50 mil reais que vai aumentar o teu lucro lá no final. Então, gastem tempo negociando o terreno, conseguindo um bom valor pela compra do terreno, porque é um dos itens onde a gente tem o maior poder de negociação. Dica número 4. Cuidado na escolha do terreno. Um erro aqui pode te gerar uma obra muito mais cara. Eu falei para vocês negociarem a compra do terreno, mas cuidado para não comprarem aquele barato que vai sair caro. Então, às vezes, a gente tem ali um terreno sendo vendido por 400 mil reais no condomínio e tem um outro terreno no mesmo condomínio sendo vendido a 250 mil. Aí tu pensa, vou comprar o de 250 porque eu vou economizar 150 mil reais. Mas às vezes aquele de 400 mil reais é um terreno bem planinho, que vai te fazer tu ter uma obra muito barata. Enquanto que aquele de 250 mil reais é um terreno num morro quase, é quase uma parede ali o terreno. E tu vai gastar muito mais do que 150 mil reais com a parte de fundação, com movimentações de terra. Então cuidado com isso, tá? Analisem o potencial construtivo desse terreno. Dica número 5. O que deve definir o padrão construtivo é a demanda de sua cidade. Muita gente me pergunta, Rafael, é melhor começar a construir casas para vender de baixo padrão, médio padrão ou alto padrão? Normalmente quem está perguntando isso está atrelando a dificuldade do negócio a aspectos construtivos, como vai ser mais fácil construir uma casa de baixo padrão, então eu devo começar por ali. Mas não, gente, aqui a gente está fazendo um produto imobiliário. O que deve definir a casa que tu vai construir é a demanda da tua cidade. Então, tu tem que construir aquela casa que vai ser vendida rapidamente. Se na tua cidade tem mais procura por casas populares, foca nas casas populares. Se na tua casa tem mais procura por casas de alto padrão,
foca nas casas de alto padrão. Dica número 6, faça um bom estudo de viabilidade. O que tem de gente que começa a construir para vender fazendo contas de padeiro não é brincadeira, pessoal. A gente precisa colocar no papel todos os custos que a gente vai ter ao longo do processo, com construção, com terreno, com taxas, com imposto, com imobiliária, tudo. Calcular qual o valor de venda dessa casa e traçar cenários. Cenário otimista, pessimista, cenário esperado, considerando que vai demorar para vender essa casa. Tu precisa fazer esse estudo de viabilidade para ver se mesmo se demorar 1 ano após a conclusão da obra, tu ainda consegue tirar um lucro que te agrade, que te torne o negócio viável. Então não menosprezem isso, façam um bom estudo de viabilidade. Dica número 7, coloque a casa à venda com corretores de imóveis. São eles que lidam com pessoas interessadas em comprar as casas. O maior erro que as pessoas cometem é achar que elas podem abraçar o mundo. Elas vão fazer tudo, vão fazer o projeto, vão construir a casa, vão vender a casa. Pelo amor de Deus, pessoal, se coloquem no papel do comprador. Se vocês fossem comprar uma casa hoje, quem vocês iam procurar? Corretores, imobiliárias. Então, já coloca a comissão da imobiliária na conta e coloca a casa à venda com os corretores. Isso acelera demais a venda da casa de vocês. Dica número 8, INSS, ITBI, Imposto sobre o Ganho de Capital. Não esqueça de colocar esses custos na ponta do lápis. Eu falei para vocês, uma obra não é só terreno mais construção. Tem uma série de outros gastos indiretos. Então vocês precisam saber todos os impostos e taxas que vocês vão pagar e considerar isso no estudo de viabilidade. Dica número 9. Se você não trabalha com obras, contrate uma construtora. Às vezes o barato sai caro. Pessoal, novamente, obra não é brincadeira, tá? Então vai sair muito mais barato tu contratar uma construtora que vai ter um custo maior para ti do que tu tentar fazer tudo isso sozinho. Então, contrata a construtora, considera o custo da construtora no teu estudo de viabilidade e eu te garanto que se for uma casa com bastante liquidez, com bastante demanda, uma boa casa, mesmo assim tu vai tirar um baita de um lucro. Dica número 10. Sempre orce os materiais com o maior número de fornecedores possível. Uma boa construtora pode te auxiliar aqui. A construtora já vai fazer isso por natureza, tá? Mas se tu tá fazendo essa obra sozinho, não fecha com o primeiro fornecedor. Não pega um orçamento e já fecha. Orça com muitos, todos os materiais, principalmente os materiais mais caros. É impressionante a diferença que a gente consegue ter no custo total da obra só de orçar com vários fornecedores. Dica número 11. Cuidado com a escolha da mão de obra. Você precisa de uma equipe confiável. Gente, antes de contratarem uma construtora, um empreiteiro, um pedreiro, peguem feedback de clientes deles, pessoas que já construíram com eles. Vocês precisam de uma equipe que, além de ser boa, tenha uma boa comunicação, que vocês consigam conversar com eles. Isso faz toda a diferença. Dica número 12. Procure sempre ter um bom fluxo de caixa. Isso facilita a negociação com os fornecedores. Um erro muito comum de quem vai construir a primeira casa é achar que tem que comprar todos os materiais à vista para baixar o custo da construção. Mas mais importante do que tu ter uma obra barata é tu ter uma obra que nunca pare e que tu tenha todos os recursos para construir ela. Então tu tem que focar no fluxo de caixa. Às vezes, se tu tá com pouco dinheiro na conta naquele momento da obra, vai ser mais interessante para ti comprar um material parcelado no cartão de crédito em 6, 12 vezes do que comprar aquele material à vista e se descapitalizar por completo e acabar com o teu fluxo de caixa. Dica número 13. A casa não é para você morar. Faça um projeto que tenha bastante demanda. O que tem de gente que pega aquela casa e adota como se fosse a casa para você morar. Gente, pelo amor de Deus, é um produto imobiliário. Vocês têm que fazer um projeto de acordo com a demanda daquela cidade. Pô, são casas com fachada imponente, são ambientes integrados, tem que ter uma suíte térrea. Como é que tem que ser esse projeto? Vocês precisam entender isso e fazer esse projeto de acordo com a demanda. Dica número 14, e esse aqui é um hack muito bom, tá, gente? Na hora de elaborar o projeto, pergunte aos corretores de imóveis o que eles acham que não pode faltar em uma casa à venda na sua região. Pessoal, finaliza o projeto arquitetônico já pedindo a opinião do corretor de imóveis e quando finalizar, manda para eles e fala assim, cara, encontra erro no meu projeto. O que uma pessoa interessada em comprar uma casa aqui na região vai chegar nessa casa e não vai gostar desse projeto, ou o que está faltando, o que não precisava ter. Isso faz toda a diferença. Lembrem, pessoal, os corretores de imóveis são as pessoas que estão diariamente lidando com pessoas interessadas em comprar casas. São eles que vão poder te dar a opinião mais embasada. Dica número 15. Muitos custos são reduzidos na hora do projeto. Cuidado com escolhas caras e que não gerem valor agregado.
Gente, o ponto quando a gente fala de construir para vender é valor agregado. Tu até pode gastar mais em alguma coisa na obra, mas tem que ser algo que vai fazer com que essa casa seja vendida mais rapidamente ou por um valor maior, senão não vale a pena. E é no projeto que a gente elimina tudo isso. Então, às vezes a gente tem uma estrutura muito grande, um baita de um balanço estrutural que vai nos custar muito com ferro, com concreto, que às vezes nem precisava ter. Então, cuidado com as escolhas na hora do projeto, não é na obra que tu vai mudar isso. Dica número 16. O principal risco do negócio é a liquidez. Coloque a casa à venda o quanto antes. Essa é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acredito que a gente deve sim colocar a casa à venda ainda em fase de obra, porque a gente perde muito tempo durante a construção que a gente poderia chegar um potencial comprador. Então, como eu entendo que o maior risco de construir uma casa para vender é o tempo que vai demorar para vender ela, eu finalizo os projetos e eu já mando para os corretores de imóveis, já coloco essa casa à venda o quanto antes. Dica número 17. Não se afobe. Você receberá propostas pela casa e nem todas serão boas. É muito comum quem está construindo a primeira casa para vender já querer fechar na primeira proposta que recebe. Só que, gente, a gente recebe muita proposta ruim. Então, às vezes é uma proposta que até é pelo valor que a gente estava vendendo, mas vem uma dação de um apartamento que o comprador vai dar junto, não vale a pena, tá, pessoal? Então, cuidado para não se afobar. Analisem racionalmente cada proposta que vocês receberem. Dica número 18. Se vender durante a construção, pegue uma boa entrada. Quando a gente vende uma casa ainda em fase de obra, isso é muito bom porque a gente eliminou o risco da liquidez. Mas estrategicamente talvez não seja a melhor das estratégias. Por quê? Porque agora a gente vai ter um cliente. A gente já não vai ser mais uma casa construída para um futuro cliente. A gente tem um cliente, porque o cara comprou durante a fase de construção. Então, para que isso valha a pena, a gente precisa já pegar uma boa entrada. Então, vendeu a casa por R$1 milhão, já pede uns 300, 400 mil reais de entrada ali no ato, porque tu tendo esse dinheiro, tu tendo um alto caixa, tu vai conseguir comprar mais materiais à vista, tu vai diminuir o custo da tua construção e, consequentemente, vai aumentar o teu lucro. Dica número 19. Faça boas imagens em 3D renderizadas do projeto. É isso que pode vender a casa ainda em obra. Gente, o cliente é leigo. Quando o cliente vê uma casa ainda ali em fase de alvenaria, início de obra, ele não entende aquele projeto. Ele vai pegar uma planta baixa, ele também não vai entender. Então, se vocês querem vender uma obra ainda em fase de construção, uma casa ainda em fase de obra, vocês precisam fazer aquelas imagens realistas 3D, porque é isso que vai fazer com que a casa seja vendida. Dica número 20. Antes de finalizar o projeto, envie para os corretores de imóveis parceiros darem a sua opinião. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas finalizou o projeto, manda para o corretor de imóvel, tá? Ele que vai conseguir te dizer o que está bom e o que não está naquele projeto. Dica número 21. Tente identificar os erros cometidos em casas da mesma região que não estão vendendo. Então, se tu vai construir uma casa que tem demanda, vão ter outras casas à venda. E sempre tem aquelas casas que são vendidas rapidamente e tem aquelas casas que ficam 3, 4 anos sem vender. É muito importante que tu faça um estudo e entender, o que essas casas que estão empacadas, que não vendem, tem no projeto delas? O que está fazendo elas não vender? É o preço? É o projeto? O que está acontecendo ali? Para que tu não cometa o mesmo erro. Dica número 22. Procure fazer um projeto com alguns diferenciais em relação às casas que também estão à venda. Isso aqui também é uma baita estratégia, tá, pessoal? Então, se todas as casas ali que estão competindo com a tua estão sendo vendidas por R$1 milhão, mas nenhuma delas tem piscina, às vezes vale a pena tu colocar uma piscina. Vai ser um diferencial. Então, vai ser algo que vai ser atrativo para o potencial comprador. Então, sempre procura fazer a melhor casa da rua, a melhor casa do condomínio. Isso com certeza ajuda a vender a casa muito rapidamente. Dica número 23. Observe o mercado. Muitas vezes o preço de venda que tu colocou lá no início da obra já está defasado. A gente sabe que às vezes uma obra demora 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio. Então muitas vezes a gente coloca um preço lá na fase de construção, no início da obra, mas o mercado já se valorizou ao longo do tempo. Então tu precisa sempre estar entendendo por quanto as casas que estão competindo com a tua também estão sendo vendidas. Observar o mercado. O que precifica a casa é o mercado. Então, às vezes, tu consegue colocar a casa por um valor um pouco maior só pelo tempo que teve ali na construção. E dica número 24, a última dica e mais importante. O melhor momento para construir é hoje. Tira logo esse projeto do papel. Gente, a quantidade de pessoas que me acompanham e ficam aqui pegando dicas e fazem o meu curso e entendem de financiamento, entendem de estudo de viabilidade, de demanda, de construção e não tira o projeto do papel.
Pessoal, a cada ano fica mais difícil, a cada ano os terrenos ficam mais caros, a cada ano os materiais de construção sobem. Então, tira logo esse projeto do papel. Nada vai te ensinar mais do que a ação. Não é estudar, não é planejar, é a ação. É tu ir, colocar a tua pele em risco, construir a tua primeira casa para vender. Eu tenho certeza que se tu está acompanhando aqui o vídeo, tu já é um cara estudioso, um cara que vai atrás, então tu já tem o conhecimento técnico para iniciar nesse mercado. Mas o que diferencia quem realmente tem lucro, quem realmente consegue construir várias casas e viver do mercado imobiliário, são aquelas pessoas que realmente não ficam, como é que está a situação do governo, como é que está as taxas de juros? Isso independe. Independentemente do cenário, as pessoas vão lá, constroem e vendem casas. Então eu tenho certeza que 2024 vai ser o teu ano. Tira logo esse projeto do papel e começa a entrar nesse mercado tão lucrativo que é construir casas para vender. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, se inscrever no canal, porque esse ano de 2024 eu vou trazer muitos vídeos legais, principalmente sobre construir casas para vender. Se vocês não me seguem lá no Instagram, já sigam lá, @engenheirosdozero. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.